nosso curso de Mariologia, nós entramos agora no século XIV, século XV. Estamos agora assim, falando já de uma época em que surge um outro grande franciscano, Duns Scoto. Duns Scoto, que morreu em 1308. Ele é importante porque ele expôs a maneira como se verificou a redenção de Maria. Foi preservada do pecado desde a sua concepção, não por méritos próprios, mas em vista dos méritos de Jesus Cristo. Em outras palavras, diz ele que a forma suprema da redenção não é a purificação, é a preservação. Eu me explico. Aliás, voltaremos a tratar de Duns Scoto quando falarmos do dogma da Imaculada Conceição. Havia uma ideia assim, que todos pecaram, portanto também Maria. Então, como dizer que Maria é concebida sem pecado? E aí, havia grandes teólogos que não aceitavam esta tese. E não era dogma, era uma questão aberta. O próprio Santo Agostinho não aceitava porque dizia, mas também ela precisava da redenção. Quer dizer, se pensava na redenção como algo que só poderia acontecer depois de Cristo. E Duns Scoto diz, não, foi em vista dos merecimentos de Jesus Cristo que ela foi preservada do pecado. E se não fosse essa doutrina, como explicar, por exemplo, a santificação de Abraão, de Moisés, de Jeremias, de Isaías, porque todos eles foram anteriores a Cristo. Mas a preservação, eles já receberam graças especiais, também eles, em vista de Jesus Cristo. Maria, igualmente. Esta posição de Duns Scoto foi assim uma luz que clareou tanta incompreensão, tanto debate, tanta angústia até na vida da igreja. E depois abriu o caminho para a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, 150 anos atrás. Estamos agora no tempo de Dante, o grande poeta italiano que escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia, que é um passeio ao purgatório, ao inferno e ao paraíso. A Divina Comédia que hoje, inclusive, já temos tradução em português. E ele fala de Maria. E o santo pediu à mãe de Jesus, o santo São Bernardo de Claraval, que foi quem estava conduzindo o poeta, que ele tivesse acesso ao próprio Deus. No paraíso, no canto 33, Dante começa assim: ó Virgem Mãe, filha do Filho teu, humilde e mais sublime criatura, pedra angular do desígnio do céu. Tu foste aquela que a humana natura assim enobreceu, que o seu feitor não desdenhou de assumir sua figura. E fala depois umas outras palavras belíssimas sobre Nossa Senhora. Nesta época, estamos falando do século XIV, século XV, começou a se formar e se solidificar aquilo que hoje nós chamamos a religiosidade popular. São aquelas expressões que nascem no coração do povo. Não mais só aquela expressão oficial, litúrgica, solene, aquelas expressões que é a linguagem do povo. Aliás, é bom lembrar também que no Oriente toda a espiritualidade era mais sóbria, mais severa, até eu diria. Era do interior para o exterior. E fruto dessa espiritualidade nós temos os ícones, que são para serem contemplados. Os ícones que revelam e expressam toda uma teologia, um ensinamento. Um conhecedor de ícone pode nos falar horas e horas
de ensinamentos teológicos a partir da contemplação do ícone. Então, a espiritualidade oriental mais assim interior, mais sóbria, tem sua expressão clássica nos ícones. Já a nossa espiritualidade ocidental é mais exuberante, destaca mais o lado humano, é mais forte, vibra mais, muito mais assim expansiva, eu diria assim. E fruto dessa espiritualidade, temos os famosos quadros da Madonna, especialmente se pensarmos ali na Itália, na França, toda a Europa cristã da época, que qualquer pintor que se prezasse fazia questão de apresentar a sua maneira de ver Nossa Senhora. E Nossa Senhora com o rosto de uma pessoa do Ocidente. E a gente sabe até que o ideal de beleza da época era a gordura. Então Nossa Senhora muitas vezes muito rechonchuda, aquelas grandes senhoras assim era apresentada Nossa Senhora e com o menino no braço, assim de uma forma muito carinhosa, muitas vezes expressando carinho. O mesmo carinho expresso também nos ícones, mas de uma forma muito solene, muito sóbria. Então a mãe de Jesus se humaniza, passa a ter-se muito esses traços nossos. E isso não deixa de ser também algo importante por ser expressão da religiosidade popular. E este tema, essa reflexão é muito interessante e nós precisaremos depois dedicar mais espaço e o faremos no nosso próximo programa. Salve Maria.